Olá, bem-vindo a todos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Almaçã e o grupo dos Jungianos de Brasília. E o tema dessa semana é um tema também muito caro, muito atual, que eu acho que é muito pertinente. Nós vamos falar sobre a indolência. Será que é indolência ou é problema de aprendizagem? E eu coloco aqui um ponto de interrogação do tamanho do planeta Terra. Que o que, que nós estamos observando na nossa realidade, né? Uma gigantesca evasão escolar, pessoas não conseguindo estudar, não conseguindo se desenvolver, né? Nós estamos vendo aí que, graças à pandemia, a evasão escolar dobrou, né? Nós temos aí a geração neném com mais de 12 milhões e meio de pessoas que não trabalhavam e não estudavam, abaixo dos 30 anos, tá? E é curioso, né, que os dados da pandemia estão mostrando isso claramente, né, e a evasão escolar continua. A parte da evasão escolar, a gente vem observando um comportamento muito típico na sociedade atual, que tem pessoas que, com parca inteligência, não querem estudar, não tem raiva de quem estuda, decretam guerra contra a ciência, pensamento tacanho, orgulho de ser ignorante, acha que até estudo prejudica a cabeça da pessoa, né? Quem pensa demais afeta o juízo, né? Estudar para quê? E aí a gente tem um problema aqui que eu acho que, né, eu fico querendo tentar entender, né, até que ponto essas coisas se costuram ou não costuram. E para a noite de hoje eu convidei, né, um professor da filosofia, que atua na área de educação, um colega também nosso, professor Pedro. Boa noite, professor Pedro. Alô, um, dois, três, professor Pedro, vocês estão me escutando? Né? Boa Convidei a noite, Jorge. professora. É Boa porque estava noite, professor. desligado aqui o Ah, microfone. Boa ah, tá. noite, um prazer estar aqui para a gente discutir sobre esse assunto. Maravilha, que é um tema que envolve duas áreas do seu conhecimento, né? A área da filosofia, a área da educação, né? Um pouco de psicologia. Convidei a nossa colega Karina Cris, psicóloga também. Olá, Boa Karina. noite, Jorge. Tudo bom? Boa noite, tudo bom? E conosco está o professor Leonardo Tondato, também de São Paulo. Boa noite, Léo. Ô, Jorge, querido, boa noite. Mais uma vez, vamos lá. Vamos lá. E aí, gente, será que é indolência, é problema de educação, é orgulho de ser ignorante? O que é isso que está acontecendo no mundo hoje, né? Que será que está acontecendo nesse mundão? Ah, professor Pedro, que essa é uma grande temática de discussão desde os primórdios da filosofia, o pessoal aponta isso, né? Sócrates falava disso, Platão falava disso, a hierarquia da sociedade, a discussão da república, né, a alegoria das cavernas, eu acho que uma história que já questionava isso, a importância da busca de conhecimento, né, que é a grande temática da filosofia, mas ao mesmo tempo a gente tem uma civilização que parece que o pessoal não quer de jeito nenhum. Me deixa na caverna, eu não quero saber de ver o mundo como o mundo é. Pois é interessante isso, porque isso foi escrito por volta de 400 anos antes de Cristo, né? Então, nós estamos no século 21, né? Então, daria 25 séculos, né? E você citou bem, lá na alegoria, o Platão até define, na obra República, né, a tarefa do educador, que seria o filósofo, né, aquele que caberia iniciar as pessoas ao caminho do conhecimento. Esse verbo é muito importante, iniciar, né? Tem um ditado da cultura chinesa, também presente, muito presente no Kung Fu,
que diz assim, que o professor chega quando o aluno está pronto, né? E pronto em que sentido? Em que sentido talvez Platão estivesse falando para a gente da necessidade da gente se iniciar, né? A ideia de diálogo nosso conosco, né? Da gente se iniciar nesse processo formativo, né? Veja, eu acho interessante essa passagem, Jorge, você faz o paralelo com hoje, né? Então, são tantos séculos, porque cabe ao educando, aquele que busca, né, estar animado, né, estar sensível, né? Porque a palavra indolente, ela nasce nesse teor de insensibilidade da dor. Depois, na medicina, vai essa ideia de uma doença que persiste, né? No caso da formação, uma persistência, como você colocou, em não querer se formar, né? Então, Platão é uma dessas referências muito interessante, iniciar ao caminho do conhecimento, desde que seja uma iniciativa daquele que se dispõe a caminhar, que se dispõe no percurso do aprendizado, né? Se não houver isso, se torna muito difícil. Professora Karina, nós vamos fazer aqui um bate-bola, tá, professor? Né? Tem sido muito comum, né? Eu particularmente eu tenho visto inúmeros casos, né, que a pessoa bate no peito com orgulho para falar, sou ignorante. Não acredito na ciência, não quero ciência, a terra é plana, sabe? Vacina é coisa de comunista, essas coisas aí absurdas que a gente vê no cotidiano, né? E isso tem permeado os nossos consultórios todos os dias, né? A área de saúde, a pandemia, parece que pegou e jogou isso no meio da roda, né? As redes sociais com pandemia, parece que grifou, né? Como é que você tem observado esse fenômeno na área clínica, né? Porque chega num ponto que é até difícil tratar esse tipo de pessoa, porque por mais que você tente a orientar, e acho que a psicoterapia faz parte, tem um lado também de aconselhamento, de troca, de escuta, a impressão que eu tenho é que tem certas pessoas que, assim, ela não escuta a terapia, não escuta o terapeuta, não escuta o padre, não escuta o pastor. Você fala, cuidado com esse caminho aí, que isso vai dar ruim, né? E ela fecha o olhinho e vai feliz da vida, né? E aí, professora? Eu estava, antes de responder, eu estava aqui pensando, enquanto o Pedro falava, sobre a questão também da sabedoria e do poder, né? Porque, querendo ou não, quando a gente pensa numa questão também política, o poder, quem está no poder, não quer que as pessoas pensem, elas querem que as pessoas sigam, e pronto. Então, eu acho que aí também se encontra uma dificuldade, né? Tem o lado do indivíduo, mas tem um lado social também, que piora a situação. A gente vê até, inclusive, com as redes sociais, né? Para quem viu aquele filme O Dilema das Redes, que tem que separa as bolhas mesmo, enfim, e mostra só aquilo que a pessoa quer ver, isso também é complicado, né? Complica já mais ainda a situação. Eu acho que essa é a nova caverna do Platão, né? As redes estão aí para... Faz muito sentido, né? Mas é complicado, né? Assim, porque se tivesse uma pessoa que realmente, pessoas, né, que quisessem, que ajudassem no desenvolvimento da sabedoria, imagina como é que ia ser, assim, eu fico assim só aqui refletindo, né? Pessoas que têm sabedoria, que passam a sabedoria para outras pessoas, ao invés de querer o poder e querer pessoas ignorantes, né? E é interessante também, né, Karina, que em determinado momento o Michel Foucault, um filósofo francês, nasceu em 1924, morreu em 1984, né? E ele começa a trabalhar essa ideia de poder por outras referências, né? Um micropoder, algo para além de um poder institucionalizado, né? Acho que isso aí acaba impactando também na clínica ou em outros espaços. Sim. Com certeza. Espera aí que a gente já vai abrir para essa segunda conversa aí do micropoder. Eu queria antes, né, professor Leonardo Tondato, vou jogar você na roda, tá? Olha, eu preciso falar. Eu paro muito para pensar e fazer uma análise. Quando Jung começa a trabalhar os instintos, ele vai falando que não existe só um tipo de instinto.
né? Ele fala do instinto criativo, instinto religioso, ele fala do instinto, o próprio instinto de prazer. A gente podia pensar também até no instinto de aprendizagem, né? Um instinto evolutivo, né? Uma condição assim. E o que tem me chamado muito a atenção na atualidade é que tem pessoas que têm alergia de viver, alergia de felicidade, alergia de aprender, né? Parece que quando você fala, ó, vamos estudar ali, né? Eu sou uma das pessoas que quando fala assim, olha, ali você pode aprender muita coisa, eu fico muito animado. Né, porque a gente desenvolveu na vida um gosto pelo estudo, né? E a gente vai descobrindo que a gente sabe muito pouca coisa na vida, né? Você estuda, de repente você fala, nossa, mas tá faltando tanta coisa ainda. Isso gera um ânimo no espírito da gente para a gente seguir além, né? Mas a impressão que eu tenho é que essas pessoas foram desconectadas dessa força instintiva, né? De querer aprender, de criatividade, de curiosidade, que acho que a questão da aprendizagem vem muito com essa pegada, né? E aí, professor Leonardo, o que dá para a gente pensar sobre isso, né? Olha, eu preciso falar que vocês acabaram com as minhas ilusões. Eu estava pensando que a Terra era plana e que a Terra era o centro do sistema solar, gente. Fiquei triste. Oh, meu Deus, que dozinha dele. A vida só existe com sertanejo, cerveja e picanha, né? Não, eu acho que é o seguinte, hoje eu vou pautar também. Bota um samba no meio. Opa! Hoje eu vou pautar também muito minha fala pelo justamente esse significado da palavra, né? Se nós formos olhar no dicionário, ela significa preguiça, ausência de dor, como o Pedro disse, indiferença e ataraxia. Né? Então, eu fico pensando como quase como uma obstrução, Jorge, de um fluxo do indivíduo com ele mesmo, esse fluxo para aprender, para crescer, para ampliar, né? E a preguiça também é um dos nossos pecados capitais, né? E que hoje não é pouco vista também, né? Porque tem gente hoje, você chama para uma festa, a galera fala, tô com soninho, eu tô cansado. Você falou, vai ter um show, vamos. Exato. O castigo dos preguiçosos qual era, então? Ser jogado em um poço com serpentes. Isso é ruim, hein, professor? Que maldade. Não, você sabe que eu me lembrei de uma... Às vezes a gente tem algumas caricaturas que vão nos mostrando bem, né, sobre isso. E tem um desenho, ele é relativamente novo, está no ar, né? Inclusive acho que na Netflix, que se chama The Seven Deadly Sins, né? E o pecado que representa a preguiça nesse desenho é um menino com tipo uma espécie de um travesseiro, uma almofada, que também se torna um urso, né? E ele é chamado de King. Ele é conhecido, né, como o pecado da preguiça do urso. O seu poder se chama Disaster. Quer dizer, interessantíssimo, né? É realmente um desastre para o indivíduo isso, né? E é curioso que o urso hiberna 6 meses, né? Exato. E é muito curioso isso tudo, né? Vocês começaram a trazer a história do micropoder, né? Será que a gente não podia pensar na preguiça também, essa coisa da indolência? Porque eu não vejo só a preguiça, eu vejo a preguiça imponderada, né? Eu tenho o direito de ficar no meu travesseiro, né? Eu tenho o direito de não querer estudar. Quem diz que professor sabe mais do que eu? E aí, professor Pedro? Professora Karina? Eu estava pensando aqui, quando você se referiu a Platão, Sócrates, né? Tem tanto tempo, né? Será que ao invés de a gente falar de instinto, não seria melhor falar de arquétipo, né? Porque por tanto tempo e eles Exato. referindo... Tem uma passagem muito curiosa lá antes de entrar nessa questão de poder, né? Lá na obra Discurso do Método, de René Descartes. Quer dizer, olha só, nós citamos Platão, você citou Sócrates, né? E aí, em 1633, essa obra pronta, né? Ela tinha possibilidade de passar pela intervenção na época, né? Então,
Descartes ter sido publicado em 1637. Então, dá aproximadamente 2.000 anos do que a gente acabou de falar, do lembrete de Platão, da importância das pessoas se ligarem ao saber, porque a finalidade é exatamente a felicidade. O que o Maquiavel, né, Karina, ali no século XVI, com o príncipe, diz que nós tínhamos, o príncipe ele tem a tarefa, não é de fazer com que as pessoas, não é fazer o que tem que ser feito, mas é o que pode ser feito, né? E aí o que tem que ser feito é que a gente seria feliz, não é? Então começa ali a articular uma forma de poder que depois será questionado posteriormente. Mas eu não queria entrar nesse assunto, eu acho que o outro ainda não está muito esgotado. Sim, vamos tentar esgotar o outro primeiro. Veja, Descartes, então, nessa obra de 1637, ele diz assim, no 6º parágrafo da primeira parte. Ele foi nutrido nas letras desde a infância, por se haver persuadido que, por meio delas, ele conseguiria alcançar o saber claro e seguro de tudo que é útil à vida. Mas, quando ele se tornou doutor, ele viu que nada sabia. Estava enleado em tantas dúvidas e erros, ao invés de encontrar a verdade, encontrou sua própria ignorância. Isso está no 6º da primeira parte. No 7º, ele nos alerta, mas lá eu estudei, aí ele vai citando, né, uma série de saberes, poesia, literatura, filosofia, matemática, né? E aí ele vai citando. A conclusão é, Descartes chegou, pelo estudo, à conclusão que ele não sabia. Então, uma coisa, lembrando Sócrates, mas em outro período, é você dizer eu não sei. A outra coisa é você dizer eu sei que eu não sei, como o Jorge disse aí, né? Quanto mais estudo, mais quero, né? O grande problema nosso talvez fosse arquetípico, alguma coisa assim, Jorge, né? Em que a gente não se dispõe para, né? Não é nem um aprendizado, é o que faz com que a gente seja indolente, vamos dizer assim, em alma, não é? Então, talvez fosse mais uma questão arquetípica. Antes de entrar nessa questão de poder, eu queria falar sobre isso, porque é interessante essa passagem dele, né? Eu sei que eu descobri quando eu virei doutor que eu não sabia nada, mas para isso eu tive que estudar. Quer dizer, ele estava disposto ao estudo, à investigação, à sabedoria, né? Como diz a Karina. É diferente daquelas pessoas que não conseguem ter um estalo, como o Jorge disse, saltar o muro lá da caverna, olhar de outra forma, né? E aí o que te põe, né? Por que isso ocorre? Movimento ilusório esse, né? De achar que vai simplesmente saltar e pronto. É um pensamento mágico, né? Algo espontâneo, né? Sem estudo, né? Eu queria te perguntar, professora Karina, estão me ouvindo? Né? Sim. A gente está falando que o conhecimento, o caminho da sabedoria, exige, de uma certa forma, muita humildade, falar, não sei. Uma coisa que eu crio gatos, todo mundo sabe, tem 2 ele pulando aqui, que nem 2 doidinhos, né? O animal, ele por si só, ele é curioso, né? Sabe, eu vejo que isso é muito instintivo na natureza. Cachorro é curioso, gato é curioso, mamíferos são curiosos, né? Você pega uma caixa vazia, joga no meio da sala, eles vão de um lado, olha do outro. O que é isso, né? E eu vejo que a pessoa que é indolente, ela está abaixo dos nossos queridos mamíferos, né? Né? Vira uma coisa meio réptil, né? Para de usar toda a massa cinzenta e ela perde essa condição de curiosidade, né? Por que isso, né, professora? Disso? Exato, por isso que nós estamos aqui questionando, né? Então, mas a minha maior questão, enquanto a gente está discutindo aqui, é o que está por trás dessa preguiça. Porque, com certeza, tem diversos fatores, né? E eu acho que uma delas, né, eu acho que a gente pode até abrir para pensar, mas não sei se em relação ao estudo também, mas também a exposição, né? Cada vez tem sido um lugar mais difícil de expor as coisas. O cancelamento está aí gritando para a gente, né? Tá, e a pessoa que se sujeita a ser indolente, né?
que assume, olha, sou ignorante mesmo, ela vai ser cancelada. É questão de tempo. Que ela vai perder uma possibilidade, inclusive, de socialização a médio e longo prazo. O universo dela vai se estreitando cada vez mais, é o que eu tenho visto, né? Sem dizer, né, Jorge, isso é uma autossabotação, né? Opa, é um auto-boicote no 12, professor, né? Ele entra num processo autodestrutivo tremendo, achando que tá bonito ficar feio na foto, né? E aí, professor Léo? Com certeza. Então, indo nessa linha que vocês estavam falando, nós temos, bom, após sermos jogados no poço das serpentes, nós temos as 7 virtudes também, né? E o contraponto da preguiça é a diligência, né? Que é o zelo, o interesse em executar uma tarefa, urgência ou presteza em fazer alguma coisa, né? Que na atualidade a gente chama isso de proatividade, né? Exatamente, né? Vá e faça, né? Eu vou citar, depois eu vou entrar no aspecto mítico também, obviamente, mas eu vou citar uma obra. Nossa, Léo, mas por que você está citando essa obra? Tem um outro contexto? Eu vou citar. Hoje eu vou de Oscar Wilde, no Retrato de Dorian Gray. Dorian Gray. Bom, maravilha, muito bom. Gostei da pegada. Saiu até um filme, né, Leonardo? Exato, exato. Eu não sei de qual. Você sabe qual ano que é, Pedro? Eu não sei o ano do filme, mas eu sei que tem um filme. Eu não sei, mas eu assisti. Confesso que preferi mais a obra, mas o filme também é legal. E aí eu fico pensando. Essa é ótima. Né? Não, eu fico pensando nesse retrato de Dorian Gray. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que é o tema central da obra, do filme também, uma questão pueril no Dorian. Né? Mas a indolência, ela pode ser uma defesa no sentido de não entrar em contato com a dor ou com qualquer parte da ordem do sentimento. Arrogância, então, como defesa, e aí nós entramos na inflação do ego, né? Exato. E a indolência na nossa sociedade contemporânea é uma forma de ser pueril? Muito bem. Nossa, para mim faz muito sentido essa relação com o puer, né? Eu vejo, o Jorge me perguntou no início sobre como é que é no consultório, né? Receber uma pessoa assim. E é muito complicado, é muito complicado, porque existe uma racionalidade muito forte, uma dificuldade do contato com os sentimentos, e, né, assim, é uma unilateralidade grandíssima, e para você entrar é uma guerra, né? É uma briga constante, né? Então, e fora o que, professor? Às vezes não dá, né? Às vezes simplesmente... E fora o que, professora? Quero aproveitar aqui que você começou falando, né? O processo de psicoterapia é um processo de ensino-aprendizagem, onde você tem que se escutar, trocar com o terapeuta de um jeito ou de outro. Existe aliança terapêutica, né? Existe a relação terapeuta-paciente, né? Tem um vínculo de troca, de crescimento, de aprendizagem constante, seu com você mesmo, do indivíduo com os sonhos que ele tem, né? A terapia, ela é relacional. E a pessoa tacanha, ela vai ter dificuldade de se escutar, de escutar quem está do lado, né? É aí onde eu vejo várias vezes. Né? Sim, e é onde eu vejo várias vezes. A vida está falando para a pessoa, pelo amor de Deus, não assine esse cheque, não, pelo amor de Deus. E ela vai lá e assina, que eu sou mais, é tudo errado, né? Passa vergonha no débito. Opa! E olha aqui, para sair disso, é no atacado e bota aí. É a alegria do gerente de banco, né? É incrível, né? Você fala, cara, não faz isso, isso vai dar errado, gente. Né? E a pessoa vai feliz da vida, você não sabe, é de nada, né? Eu estou falando da terapia, mas a pessoa faz isso com o irmão, faz isso com o colega, faz isso com o vizinho. Ela nega o crescimento, ela nega a vida, ela nega o desenvolvimento, né? E aí, professor Pedro? Pois é, essa questão é muito bem colocada pelo Leonardo aí. Eu vou chamar de espelho, viu, Leonardo?
Tá bom, perfeito. Pensando no retrato lá. Que, de certa forma, é um espelho mesmo, né? E esse chamamento aí do Leonardo com a discussão sobre o pueril, né? Porque quando a gente se refere a algo como pueril, então, quando a gente se refere a algo como falso, de certa forma, esse falso se tornou algo. E aí a gente tem uma dificuldade de dizer assim, esse falso, ele é real, e se ele é real, em que medida ele se contrapõe a um discurso que não seja, agora vou voltar a pueril, não é? Fica parecendo, né, Leonardo, que a gente está dizendo alguma coisa aqui e os outros são pueris, né? Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando, não é? Eu acho que eu entendi por aí o seu início de conversa, que é muito profunda essa questão. Quando a gente olha no espelho e se vê invertido, a gente tem uma disposição para olhar no espelho, como Platão dizia, né? A gente não vê pelos olhos, ou até bom para o Jorge, ó, a gente vê através dos olhos, né? Então a gente se põe a olhar no espelho, né? Quando a gente se dispõe a olhar, até que ponto, aliás, nós estamos tratando isso aqui exatamente, eu acho que nessa tônica, né, que nós estamos dando tanta importância ao indolente para dizer assim, deixe de ser pueril, deixe de ser indolente, não é? Tá muito e ele bate o pé. Não. Bate, faz birra, põe língua para você, fala, eu vou fazer essa cagada mesmo, sabe, você não tem nada a ver com isso, quem vai quebrar a cara se quebrar sou eu. Mas eu suponho que o primeiro contato na aprendizagem é o lado, é a empatia, é o amor, igual Platão coloca no Mises mesmo. Aí cria confiabilidade e dá, dependendo da maleabilidade de quem está conduzindo o diálogo, assim, ou seja, o educador fazer o papel de incentivá-lo para que ele possa mudar o olhar do simples ao universal, que é isso que a universidade tenta fazer, né? Eu acho que isso nesse ponto está muito cravado na gente mesmo. Se nós citamos Platão, depois apareceu Descartes, né? E nós estamos discutindo isso hoje, isso é um problema quase arquetípico. Sim, com certeza, professor, eu não tenho dúvidas disso. Até porque, né, as redes sociais hoje viraram essa nova caverna, onde as pessoas estão vivendo de fantasia e não mais de realidade, e distorcendo a realidade para ela caber na fantasia. E não bastasse o que a gente já vive no passado, agora nós vamos ter metaverso! Né? Que aí vai ser fantasia sobre fantasia, né? Sim. Dobrando esse processo que já não está legal, né? Mas eu acho que a pergunta do Leonardo, ela é muito interessante, que ela chama atenção para a gente. O problema do pueril é o pueril? Tem alguma coisa aí por detrás que nós não estamos enxergando bem? É que o pueril ele tem esse pensamento, né, mágico, também às vezes de achar que as coisas estão resolvidas, até botar o pé no chão e perceber que não, né? Então tem uma relação, acho que tem diversas coisas imbricadas aí, assim, né, nessa relação. E eu fico pensando no incômodo, assim, que a pessoa vai na clínica, por exemplo, vem porque tem um incômodo, mas assim mesmo bate o pé no chão ali naquilo que ela está falando e não escuta, né, outros lados, outras faces, enfim, é uma perda de oportunidade de dividir, de trocar, não é, assim, um outro, de pensar, de ter pensamento crítico. Nossa, isso falta muito, né? É o pensamento crítico, né? Isso deve ser muito difícil na clínica, né? Lembra do Wittgenstein, né? Como é que ele dizia? Não é aquela, não se pode falar daquela, não. Os limites do mundo, né, são os limites do meu mundo. Aí fica difícil diálogo, né? Eu imagino que na clínica deve ser muito pesado. Normalmente vira uma coisa pesada para qualquer um que é terapeuta, porque há um anseio de auxiliar a pessoa que nos procura, né? Qualquer processo psicoterápico, em qualquer abordagem ou linha, ele está focado na questão do desenvolvimento, né?
A gente não pode falar de uma terapia sempre como inócua, né? Não interessa se a pessoa é lacaniana, junguiana, gestalt. A relação é de ajuda, é de crescimento, é de desenvolvimento, é de busca de tomada de consciência, né? E nós estamos falando de um processo que, pelo lado pueril, ele nega o crescimento. Exato. Ele vai no processo oposto, ele vai contra a filosofia, ele vai contra a ciência, né? Ele se alista no partido nazista, que é uma metralhadora para sair fuzilando os outros, porque ele não dá conta da educação. Exato. Aí a gente vê os meninos entrando nas escolas querendo matar todo mundo, porque ele quer se vingar da educação. Que a educação é chata, né? Eu, pelo menos, ele não conseguiu ser inserido nesse universo da educação, né? Então isso é complicado, né? E eu acho que a gente tem, dentro desse processo também, um reflexo muito grande de um cenário oposto. O professor Pedro tinha perguntado, e eu quero jogar a pergunta por aqui. Marie-Louise von Franz, ela traz no Puera Aeternus, de um jeito bem subjetivo, mas ela dá os indicativos, que o pueril, ele para ser tratado, ele precisa do universo do trabalho. Jung também fala disso, né? Tá? E é curioso, né, que a gente tem aqui uma versão a trabalho, uma versão meu filho não pode trabalhar, meu filho não pode crescer, minha filhinha é tão linda. Né? Vai para esse mundo cão, que coisa mais feia, Jorge. Como você é mal. Eu vou fazer biquinho. Não dei conta de fazer biquinho. Mas, sabe, a superproteção, ela é tão, né, você vê o fruto da superproteção aqui, na nossa civilização, né? E eu acho também, Jorge, que é uma questão, né, eu ia falar da Von Franz também agora, que eu acho que é uma questão de não assimilação, além de olhar para a responsabilidade, né, e falar, olha, a hora chegou, é uma questão de não assimilação da sombra também, né, fazendo com que a mesma vá se manifestar de maneira não integrada, né, de forma às vezes patológica e totalmente destrutiva na dinâmica psíquica do indivíduo. Né? Então, vou só fechar um pouquinho do Dorian. O Dorian busca essa cura, mas o indivíduo predominantemente indolente, muitas vezes não se dá conta nem de que ele tem um problema, porque eu sou perfeito, gente, não tenho problema nenhum. Isso quem mesmo. tem problema são os outros, a projeção corre solta, né? Opa, quem tem problema, adorei, professora, quem tem problema são os outros. Eu lembro daquela música do Raimundo, né? Cê é bonito, cê é bonito, cê é bonito demais. Né? Mamãe me mandou dinheiro, como é que é o maneiro lá? Né? O Hillman ele defende um pouco mais o Puer, né? A Von Franz ela dá uma. Mas assim, o Hillman fala das dinâmicas relacionais, a Von Franz fala dessa questão da responsabilidade, né? Depois a gente tem até da Vozes o Puer et Senex, né? Mas assim, lida com essas responsabilidades, né? E essa pessoa fica lá no mundinho dela, né? Lembrei até de uma música, de uma série infantil que tinha, chamada Só, né? A música chama Só, que fala só, ele só, sozinho só ele, solitário. Ele com ele mesmo, daqui a pouco são dois otários. Adorei. Gostei, né? A do Raimundos, que era o Maneiro lá, como é que era o nome da música, meu Deus? Acho que era isso, né? A Rock do Maneiro, né? O trabalho também envolve uma questão epistemológica aí, né? Lembrando que a palavra trabalho, em Aristóteles, ela visa exatamente o esforço de você estar no ócio, ou seja, buscar o ser. Há uma ideia de formação, que é a paideia, né? Uma formação integral que nós perdemos depois do século XVII. Né? O trabalho para Hegel visa a liberdade, lá na Fenomenologia, parágrafo 195. O Marx também, nos manuscritos econômico-filosóficos, trabalho alienado, o trabalho visa a emancipação. Quer dizer, nós jogamos o trabalho para uma instância que não é mais aquela de formação integral. Mesmo Marx e Hegel lembrando, né,
a necessidade da gente repensar essa categoria. O trabalho virou quase uma função, ao invés de ser algo fundamental para a vida do ser humano. Se a gente assume que o outro é galho, então a gente vira galho. A gente tem que tomar cuidado com a palavra pueril, não é? E o senhor ainda me lembrou Salomão, né? Porque eu estou pensando aqui na temática da preguiça. Porque a gente está falando de falta de energia, falta de vontade, má vontade, boca ruim, cara azeda, né? E eu tenho que fazer isso, né? E eu vejo isso, né, dentro de um contexto que o trabalho não é só o trabalho, é a chance que a gente tem, primeiro, de sobrevivência, sobreviver com dignidade, capacidade de socialização, de produção, de se sentir útil no mundo. E volto lá para trás, essas pessoas estão negando isso tudo, né? Vem essa coisa. Eu lembro até do Salomão, né? Colaborando aí com a questão arquetípica, né, professor Pedro? Né? O Salomão falava que o preguiçoso vai ter com as formigas, né? E por trás do trabalho também é a discussão sobre o desejo. O que é que nos move para querer trabalharmos, né? Cadê esse desejo, pelo amor de Deus? Né? Ele foi trocado por uma série no Netflix. Se a gente retornar à filosofia, a gente vê que nós temos uma interpretação problemática do desejo, da ideia de desejo faltante. É problemática, né? Depois nós temos a crítica, né? Aí tem Platão, tem Hegel, tem Aristóteles, tem até Tomás de Aquino, ou até Thomas Hobbes, Tomás de Aquino, Agostinho, daí também está o Lacan, Freud, Levinas, né? Mas Spinoza, Nietzsche, Deleuze, Foucault e Guattari lembraram do desejo positivo. Essa questão ainda não está resolvida, mas ela deve ser repensada, né? Muito até no sentido de 2.400 anos atrás. Como é que esse desejo que não se sabe, ou como é que esse desejo que já está presente? Parece que as duas teses se negam, né? Se negam. Melhor, assim, um incentivo para que um incentivo a alguma coisa que pudesse fazer com que as pessoas vissem, né, a necessidade de aprender, né? A própria curiosidade, né, professor? Que nem eu citei os gatos, né, cara? A curiosidade de ir lá olhar como é que faz, né? Querer ver, sabe? Deixa eu ver como é que é isso, que eu acho que esse é um instinto, né? Será que a quantidade de informação que a gente tem também não deixa as pessoas perdidas, né? Assim, de tantas coisas que aparecem? Interessante essa questão, né, Karina? Porque se a educação hoje, ou a ideia de formação, se caminhar pela informação, não é? Já ela não tem o menor sentido, isso você está dizendo, né? A educação agora deve ser alguma coisa nova, que se apresente teses realmente, não que seja uma coisa de informação, porque isso na internet você tem tudo, né? E aí, Karina, continua. Eu gostei que você começou por um caminho aí que a gente pode desdobrar ele. Por onde a gente aprofunda, né? Assim, de tantas, realmente, tantas informações que tem, tantos lugares que tem para explorar, é muita coisa, né? Enfim, estava só refletindo aqui. Só joguei na roda, entendeu? Jogou e saiu correndo. Entendi. Eu quero aproveitar, já que você jogou a rodinha na roda, vamos lá, né? Eu fico pensando aqui, gente, é uma coisa assim, até que ponto isso que a professora Karina trouxe para a gente, né, que eu acho que é o X da questão, a gente fala de indolência como se fosse só pessoa que não quisesse estudar, mas eu vejo doutores indolentes, pessoas com mestrado indolentes. Gente, o analfabetismo funcional está em todas as áreas, né? A gente está lidando o tempo todo com pessoas, né, que você fala, poxa, mas esse cara até desenvolveu. Como é que um cara inteligente, que nem esse que fez, né, graduação, fez mestrado, fez doutorado, está fazendo uma toperice como essa? Exato. Né? Como é que essa pessoa formada está me defendendo tantos absurdos, né? Nossa, por exemplo,
difícil, né? Porque é isso, assim, pessoas não falam, por exemplo, você vai discutir com uma pessoa que é anti-vacina, ela vai dizer que tem estudos científicos sobre isso. Sim, certo? Médicos negando a medicina, a pandemia mostrou isso muito pra gente. O que eu vi de médico falando atrocidades, eu falo, cara, como é que esse cara fez medicina? Médicos negando estudos científicos, médicos negando dados, médicos negando informação, né? E aí? E de repente a gente vê aí de novo a questão da indolência, né? É porque, independente do estudo, da classe social, seja ela humana e está aí para todos. Né? É uma forma de castigo dos deuses, então, a indolência, nesse sentido. Olha que essa chinelada tá doendo, viu? Minhas orelhas tá ardendo aqui com essa chinelada, viu? É uma insistência. Eu tô lembrando de uma pessoa que eu conheci, um americano, conversando anti-vacina, né? E aí ele dizendo que não tinha nada comprovado, por isso ele não tomou. Eu falei, mas você deu uma pesquisada, assim, artigos científicos para ler sobre o tema? Ah, não, aqui nos Estados Unidos a gente não consegue abrir. Eu falei, abre o Google, você vai encontrar vários, procura de outros países. Não, aqui eu não consigo. Então, é como se fosse estendendo para uma coisa inexistente para manter ali no argumento que se estabeleceu e pronto. E que também é uma posição pueril, né? Quer dizer, não via isso, quando acabou, bati meu pezinho e fiz o biquinho também, de uma outra forma, mas fiz. Eu acho que o problema não é a pessoa ter esse pensamento, o problema é a pessoa não ir atrás do outro lado, pesquisar e poder embasar aquilo, a sua opinião, enfim, né? Porque só assim a gente consegue realmente embasar, através de estudo dos dois lados, né? Não só de uma coisa só, vários lados, na verdade, né? E a professora Karina está trazendo um dado maravilhoso. Para isso a gente tem que ter humildade, tem que falar, não sei, deixa eu abrir aqui, deixa eu consultar, deixa eu pesquisar. E aí a gente percebe que as pessoas não querem fazer isso. Inclusive eu perguntei para um médico, falei, cara, e esse médico estava defendendo atrocidades na área de saúde. Eu falei, mas vem cá, da onde é que você está tirando esses dados? Sabe, eu quero saber de onde é que você está retirando esses dados. Você está tendo uma fonte para poder pelo menos trabalhar com segurança? E aí vem mais ou menos uma coisa parecida com isso, Karina, que você citou, né? Você vê que a pessoa não tem nem resposta. A ciência foi trocada por uma fé distorcida. Olha o termo que eu estou usando, uma fé distorcida. Virou crença. É o que ele acha, não é o que a ciência fala. Eu tinha pensado em algo dogmático. Também, né? Se a gente for olhar, né? E é o dogmático, é o ideológico, né? Para que ciências têm ideologia, né? E ideologia distorcida, né? Eu acho que você tocou em uma coisa muito importante, Jorge, quando você falou da humildade também, né? Vou trazer rapidamente, vou puxar, estou vendo aqui o Pedro e vou puxar para o Pedro junto. Vem comigo, Pedro. Com um aspecto mítico, né? Vamos de grega hoje, né? Até. O que é até, Léo? Não é até amanhã, não, gente. É a deusa da fatalidade, das ações irreflexivas e suas consequências. É um daemon, né? Mostra os erros cometidos pelos mortais. E essa criatura, ela tem uma amigona, assim, comadre, a Ibris, que é outro daemon que mostra a insolência, a violência, o orgulho imprudente e a arrogância, tá? E visto pelos gregos antigos como comportamentos ultrajantes, né? E olha só que interessante, que bonitinho. É a versão romana da petulância. Olha, filha da escuridão, que beleza. Ou ela tá aqui no mundo dos mortais, ou no submundo, ou com seu pai Érebo, que é escuridão profunda. Eu acho que isso fala bastante para nós, né? Fala. Principalmente a ideia de mediação aí, né? Que a gente pode ver, inclusive, na música, né? O Jorge é músico, musicista, acho que é compositor, não sei também, Jorge. Mas essa ideia de mediação lá do Daimon é muito interessante. Né?
Importante, né? Porque nós estamos falando o tempo todo de trocar, de viver, de ajoelhar para aprender. E eu vou roubar aqui um pouquinho da mitologia do professor Léo, né? Fica à vontade. E eu brinco muito também que acho que o mito de Ícaro ilustra muito bem o comportamento indolente, né? O pai detentor de uma sabedoria enorme, né? Um dos grandes inventores da antiguidade, Dédalo, né? E o Dédalo ensina para o filho, né? Fala, olha, eu vou fazer as asas para a gente sair aqui do labirinto, né? Mas não, cuidado, a asa é feita de cera, cuidado, a cera vai derreter se você chegar perto do sol. E o que o Ícaro faz? Ele não escuta o Dédalo, né? E despenca lá de cima, né? Então é mais ou menos isso que a gente vê também miticamente, né? Tá, os avisos são dados, né? Mas aí o médico quer negar a ciência, quer fazer uma pseudociência por causa de ideologia política. Aí as coisas vão ficando feias, né? Tem uma passagem, Jorge, do Tales de Mileto, que caiu em um buraco, né? E aí, passando uma transeunte, ele pediu para ela tirá-la de lá. E ela disse, não, você filósofo só fica olhando para o céu, agora você caiu no buraco, se vira, não é? Você não fica olhando aqui para a terra, os problemas mundanos, né? E ele tentou sair do buraco. Quer dizer, talvez o papel do formador seja exatamente esse, fazer com que o Tales aprofundasse o buraco cada vez mais, talvez mais a fundo no buraco haja se despertar para a necessidade do aprendizado, não por uma coisa técnica, né? No sentido atual do termo, pelo menos do século XVII para cá, mas no sentido de uma formação humana, né? Talvez a gente precisasse de alguns buracos aí. Professor, eu não quero mais não, tô cansado. Depois de pandemia chega, não quero mais buraco, meu Deus. Já deu, viu Deus, tá bom. Pena pela brincadeira, gente. Professora Karina. Maria, que esse buraco tá fundo, viu? E tá com serpente. Eu tô querendo achar o fundo do buraco, tá duro, viu? Acho que a Catiane está querendo falar aí. Acho que é para avisar dos 10 minutos. Isso, falta 10 minutos, né? Então, gente, eu queria passar para vocês fazerem as considerações finais, né? Gostei demais dessa live, acho que é outro tema que a gente vai ter que retomar ele um pouco mais para frente, porque é um tema que não tem fim. E, infelizmente, isso está muito comum na nossa atualidade, né? As pessoas perderam o medo de assumir que são ignorantes, elas não têm profundidade em embasamento, isso vem junto com uma preguiça do tamanho do mundo, né? Com um auto-boicote pesadíssimo, né? E isso é crítico, né? Porque a gente vai ver vários casos aí atrozes, né? Por causa dessa brincadeira toda, né? Então, e aí, professor Pedro, tem solução? Não. Achei bom o debate. Esse foi o primeiro caminho. Obrigado, Jorge, Karina, Catiane, Leonardo. Muito legal estar aqui com vocês. Muito bom, professor Pedro Adalberto, da Universidade, aqui da Universidade Federal de Goiás. Uma honra ter o senhor conosco aqui. A nossa proposta é trazer temas da atualidade para uma discussão, né, dentro da área da psicologia analítica, né? E são temas que eu falo, não é nossa pretensão fechar o tema, mas realmente abrir a discussão. Até para evitar que certas pessoas se destruam, né? Eu acho que isso, infelizmente, está acontecendo de um jeito muito severo na nossa civilização. Professora Karina, uma honra ter você aqui conosco, professora que vai coordenar, né, o grupo de estudos de psicologia e religião. Sim, uma delícia, adorei participar com vocês. Saio bem reflexiva também, né, pensando em como trabalhar essa questão da unilateralidade, como que os educadores também podem, talvez,
a gente, né, pode pensar numa forma diferente também, né, de aproximar as pessoas do conhecimento, né, enfim. Então, é mais isso, sai reflexiva, agradeço, adorei participar desse debate com vocês. Muito bom, professora Karina, e fala uma questão, né, que você está trazendo. Nós temos que quebrar a unilateralidade, trazer as pessoas de volta para a vida, né, quebrar as muretas, tirar as pessoas das bolhas, né, mostrar para elas que tem muito mais coisa na vida que picanha, sertanejo universitário, né? Bota tem samba, tem rock and roll, tem blues, tem chorinho, tem tanta coisa gostosa que a gente pode fazer, né? Tem muita coisa legal. A gente pode expandir. Podemos gostar de tudo, professora. Eu não falo mal do sertanejo. Eu estou citando só um exemplo, né? O gostoso na vida é a gente poder ter essa questão plural, né? Horizontes abertos, vidas abertas, né? Professor Leonardo Tondato. É sempre um prazer essa discussão extremamente frutífera, né? E abrir os olhos às vezes dói, né? Provar do fruto do conhecimento é ser expulso do paraíso e sair do jardim do Éden, nem que seja na fantasia. Né? E aí é a queda de Ícaro e vai cair lá no poço das serpentes. Enfim. Ou vai então olhar o retrato e está completamente desfigurado, né? Desfigurado e despersonalizado. Então chega no nosso consultório, quem sou eu? Né? E quem é você que não sabe o que diz, né? Deus do céu, palpite infeliz. Enfim, é sempre um prazer estar com vocês, né? Eu vou encerrar hoje minha fala com Cora Coralina, tá? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Maravilha. Pessoal, quero agradecer a todos pela participação. É uma live essa semana. Semana que vem, semana de carnaval. Vamos falar do Carro Navales, né? A barca dos loucos. Tá? Ziriguidum, teleco, teco, balacobaco e vamos que vamos, né? Tá? Até semana que vem. Esse é um tema que eu acho que vale a pena a gente parar e refletir. Será que eu estou numa bolha? Será que eu posso expandir meus horizontes? Será que eu posso aprender um pouquinho mais? Isso tudo exige muito da gente, humildade, vontade de querer crescer, né? E se não for por bem, vai por mal, tá bom? Até! Até.